da Revolução Industrial. E a nossa revolução começa dentro da Inglaterra. Onde e quando ocorreu a Revolução Industrial? Dentro da Inglaterra, e foi início do século XVIII, entre os anos de 1760 e 1840. Afinal, o que foi a Revolução Industrial? Nós estamos falando de processo de transformações econômicas e sociais, modo de produção industrial que se espalhou pelo mundo, mercadorias mais baratas e acessíveis, mas ao mesmo tempo houve uma mudança radical no modo de vida das pessoas. Um questionamento que se faz até os dias de hoje: por que esse acontecimento foi justamente dentro da Inglaterra? Primeiro, que a Inglaterra ela teve estabelecimento precoce da burguesia no poder. E o país foi o primeiro país absolutista que passou por uma revolução burguesa, a chamada Revolução Gloriosa de 1688, que garantiu o desenvolvimento da economia. O país que vivia num regime ditatorial, que era da monarquia absolutista, ele passa a ser uma monarquia constitucional, parlamentarista, no qual o rei acabava se submetendo ao parlamento. No ano de 1651, Oliver Cromwell ele decretou os atos de navegação, que era uma lei que determinava que as mercadorias vendidas e compradas pela Inglaterra seriam transportadas apenas por embarcações inglesas. Aí no caso alterou as rotas marítimas inglesas e transformou o país na maior potência comercial do mundo. Com isso, houve acúmulo de capital excedente que foi utilizado para o desenvolvimento das máquinas anos depois. Além do capital investido, tinha necessidade de mão de obra para trabalhar nas indústrias, porque a Inglaterra tinha bastante mão de obra fruto das chamadas leis de cercamentos, onde as terras comuns eram utilizadas para a criação de ovelhas, o que resultou na expulsão dos camponeses do campo para as cidades. Não menos importante na época, a Inglaterra possuía também grandes reservas de matérias-primas, muito importante naquele período industrial, que era o carvão e o ferro. Essas transformações no processo produtivo também representou uma transformação na vida dos trabalhadores, que até então viviam da indústria têxtil, que era manufatureira e dependia muito da produção manual. E era muito levada a sério a questão da capacidade artesanal. Com o desenvolvimento dessas máquinas, a produção se tornou maquinofatura, ou seja, qualquer trabalhador poderia manejar a máquina realizando o processo industrial sozinho.
Nesse período, a mão de obra era abundante e barata, e as pessoas eram submetidas a cargas horárias exaustivas de trabalho e tinham baixos salários, péssimas condições de trabalho e havia exploração do trabalho infantil. E as mulheres eram submetidas a cargas horárias idênticas dos homens, mas na maioria das vezes recebiam um salário 50% menor. Diante desse quadro de exploração, houve mobilização por parte da população operária e foram criadas organizações de trabalhadores, que a gente hoje conhece como sindicatos, que na maioria dos casos reivindicavam por melhores salários e redução da carga de trabalho. Devido a essas mobilizações, surgiram dois movimentos. Um, conhecido como ludismo, que defendia a invasão das fábricas e destruição das máquinas, e o outro chamado de cartismo, que mobilizava os trabalhadores a lutar por direitos trabalhistas e direitos políticos. Na primeira fase da Revolução Industrial, os primeiros avanços tecnológicos foi o uso do carvão como fonte de energia para as máquinas a vapor, a máquina a vapor e a criação da locomotiva, a invenção do telégrafo, indústrias têxteis e siderúrgicas. A segunda fase da Revolução Industrial corresponde ao processo evolutivo das tecnologias, que teve o seu início no século XIX e durou até a Segunda Guerra Mundial. Interessante que a Revolução não se limitou apenas à Inglaterra, mas ela teve também uma participação dos Estados Unidos, do Japão, na Alemanha e na França. Essa segunda revolução, ela foi possível em decorrência das revoluções burguesas do século XIX, que foi representada pela ascensão da burguesia ao poder, que pôs fim ao antigo regime e abriu espaço para o crescimento e fortalecimento do capitalismo, o que impulsionou a industrialização. Assim surge o capitalismo financeiro e uma nova fase conhecida como o período das grandes inovações, na qual houve aumento da produtividade e lucro nas indústrias. Vivenciamos novas criações, como incentivo à pesquisa, em especial no campo da medicina. As principais inovações dessa fase estão associadas às novas fontes de energia e novas técnicas de produção, com destaque para a indústria química. O petróleo substituiu o vapor, a eletricidade passou a ser utilizada nas indústrias, o petróleo começa a ser usado como combustível e o seu uso difundiu a invenção do motor a explosão. Os destaques da Revolução Industrial na segunda fase está por conta da construção de ferrovias e navios a vapor,
invenção do telefone, televisão e lâmpada incandescente. Entre os destaques ainda da revolução, nessa segunda fase, nós temos o uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura, o surgimento de antibióticos, a substituição do ferro pelo aço. A Revolução Industrial, na sua terceira fase, ela ocorre na metade do século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial, conhecida também como Revolução Técnico-Científica, pois houve mudança nessa fase associada ao desenvolvimento tecnológico e também atribuído ao processo produtivo do campo científico. Nessa fase surge o termo globalização, principalmente nos ramos da comunicação e transporte. Houve a diminuição do tempo e distância, a aproximação de pessoas de todo o mundo, a possibilidade de transmitir informações instantaneamente, ultrapassando os obstáculos físicos, culturais e sociais. A Revolução representou um grande marco na história da humanidade, transformando as relações de trabalho e sistemas produtivos. Estabeleceu novos padrões de consumo e o uso dos recursos naturais, que acabou gerando consequências negativas ao meio ambiente, mas dentro do processo evolutivo e tecnológico, proporcionou a industrialização do mundo